Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa, o que importa é fazermos as atividades, não é isso? Então tá, então vamos para a nossa aula de matemática. Esse é o primeiro vídeo de matemática da nossa apostila volume 1, tá? Apostila volume 1, caderno base da REME volume 1. Então, esse é o primeiro vídeo de matemática. E ela não está com numeração na página, mas eu contei a página desde a capa até essa onde eu vou fazer esse vídeo agora. Ela é a página número 6, tá? Então, vamos lá colocar aqui, que eu já ia me esquecendo, ó. É essa página aqui que nós vamos estudar hoje. Matemática, um pouco da história dos números. Então, além disso que nós vamos ver aqui, que nós vamos falar aqui, eu vou deixar na descrição o link de um vídeo também, tá? De um vídeo do canal do YouTube, onde vocês vão poder assistir, que vai contar um pouco ludicamente, né? Para vocês entenderem melhor um pouco da história dos números, porque é importante, tá? É importante saber por que foi criado os números. Existe um motivo para eles terem sido criados, né? Então, aqui, ó, um pouco da história dos números. A ideia de números surgiu quando o ser humano sentiu necessidade de contar e comparar quantidades. Aos poucos, ele passou a fazer desenhos e símbolos para registrar essas quantidades. Hoje, os números são parte significativa do dia a dia. Veja algumas representações do número 5 ao longo do tempo e em diferentes civilizações. Então, civilizações são os vários povos, né? Aqui, ó, as marcas em ossos, tá vendo aqui que tem risquinho, ó? Tem 5 risquinhos aqui nos ossos. Aqui são os nós na corda, também eles faziam isso. Aqui a numeração egípcia, ó, riscado aqui. Muitas vezes eles riscavam na pedra, né, na parede, porque era ali que eles registravam com uma própria pedra. Eles riscavam a parede e ali eles iam marcando a quantidade. Aqui a numeração romana, que é um V, né? O V é o número 5. E aqui eu achei bem interessante. Olha, gente, só um risco aqui na horizontal, né? Numeração maia. Então, eram os maias, que é uma civilização lá daquela época, século V. Faz muito tempo, né, gente? Era assim que registrava o número 5, tá? Aí, na numeração indo-arábica, que é a nossa numeração, tá? Ela se chama indo-arábica. Aqui usamos o símbolo do número 5, sofreu várias alterações até chegar ao atual. Veja algumas das representações. Então, aqui, ó, no século XII, parece um H, né, gente? Parece um H, ó, da letra aqui do computador minúscula, né? Parece o H. Depois, esse mesmo H virou para cima e ficou aqui, ó, no século XIV. Isso era o número 5. Que hoje nós poderíamos dizer que ele lembra o número 4 ou o número 9, né? Se completasse ali, poderia ser um 9 também. Depois, o número 5, aqui no século XV, ficou mais próximo do que a gente conhece hoje. E no século XXI, que é na nossa vida atual, né? Aqui, ó, o número 5 do jeito que ele é. E tem gente que tenta fazer um 5 parecido com S, gente, não vale, ó. O 5 tem um risco reto aqui primeiro, ó, na horizontal. Quando chega no final dele aqui, desce na vertical e aí faz a metade de uma bolinha, tá? Esse que é o verdadeiro 5. Então, tudo isso foi tirado, ó, em 2017, quem escreveu foi Dante, da página número 15. E agora as atividades. E nas atividades, vocês vão colocar em números e tem duas respostas aí que na verdade vão ser em palavras. Então vamos lá, complete as frases. Os números são usados para contar.
Aí as crianças sempre me falam, professora, eu sei contar até 100, sei contar até 200, sei contar até 300. Ótimo, maravilhoso, precisa mesmo saber contar. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que mais do que isso, além de saber contar, eu preciso saber a quantidade, fazer uma relação. Não basta eu saber contar 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que saber relacionar. Por exemplo, se eu colocar essa quantidade, eu tenho que relacionar essa quantidade que eu tenho aqui com o número, que é o número 3. Então, além de saber contar até 100, até 200, você tem que ver aquela quantidade lá, contar, saber que tem 200 e como se escreve o número 200. Tá? Então, tudo isso nós vamos aprender com a matemática. Então, os números são usados para contar. Um time de futebol é formado por... Aqui você tem que colocar a quantidade de jogadores que é formado o time de futebol. Então, quem não sabe, pesquisa aí no Google que ele vai te dar a resposta, tá bom? Ou pergunta pro papai, pra mamãe, né? Assim, eu não sabia quantos jogadores tinha de futebol. Não entendo nada de futebol, gente. Mas fui lá, pesquisei no Google e achei a resposta. Aí agora é vez de vocês procurarem. Em cada mão temos, aqui quer saber a quantidade de dedos. Então, em cada mão, tá? Aqui uma mão, aqui outra mão. Quer saber em cada uma quantos dedos tem. E depois quer saber nas duas mãos quantos dedos tem. Na letra B, os números são usados para medir. Então, olha a outra função do número. Já falou aqui na letra A que ele é usado para contar e ele é usado agora para medir. Dizemos que é meio-dia no momento em que o relógio marca quantas horas o relógio marca, qual é o número que está aparecendo lá no relógio que você diz que é meio-dia. Tem um número, dá uma olhadinha lá no relógio. Se para ir da cozinha até o quarto, então vamos imaginar, alguém saindo da cozinha, taranã, chegou no quarto. Esse alguém é o Marcelo, tá? O Marcelo ele dá 10 passos da cozinha até o quarto. Ele faz com 10 passos para ir. A pergunta é, para ele ir e voltar, quantos passos ele dará? Tá? Então, é isso que quer saber. Então, para ele vir daqui da sala, deixa eu ver. Daqui da cozinha para o quarto, ele deu 5 passinhos. Quantos passinhos ele tem que dar para fazer esse percurso de ida e o percurso de volta? Quantos passos? Então, aqui você vai colocar o número. Então, tá vendo que a gente mede o tempo com o relógio, com o calendário. Antigamente tinha a ampulheta, né, que marcava o tempo. A gente mede o espaço, né, a medida em centímetros, em metros. A gente mede o tecido, a gente mede uma fita. Então, muitas coisas nós compramos pela medida e nós descobrimos algo pela medida. Então, serve para contar, serve para medir. Os números são usados para indicar ordem ou posição. É isso mesmo, né, gente? Lá na escola, a gente usa muito isso. Quando na aula de educação física, por exemplo, o professor pede para fazer uma fila. E de repente, se ele falar assim, vamos fazer uma fila para o basquete, vem o quarto da fila para jogar bola na cesta. Então, isso é indicar uma ordem ou uma posição, né? Quando o time de futebol ganha, ele ficou lá na primeira posição, na terceira posição. Se ele ficou na primeira posição, foi porque ele ficou em primeiro lugar. Se ele ficou na terceira posição, é porque ele ficou em terceiro lugar, né? Então, usa-se dessa forma esse termo, ordem ou posição, que são os números. Toda vez que falar ordem, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto. É assim que nós lemos ou falamos quando indica ordem ou posição.
E aqui quer saber qual é a ordem ou posição, qual é o nome do mês que está na sétima posição lá no calendário. Então, vai lá no calendário e conta o mês 1, mês 2, mês 3, porque esse sétimo aqui quer dizer número 7, né? Só que está na ordem. Então, você vai no calendário e olha, veja qual é o sétimo mês e escreva o nome dele aqui. E aqui tem uma pista, ó, que está dizendo que ocorre as férias do meio do ano. Então, esse sétimo mês é justamente quando a gente está de férias, aquelas férias de 15 dias do meio do ano. A medalha de ouro é reservada para o atleta ou a equipe que conquista ou qual lugar para a pessoa que ganha a medalha de ouro? Essa é a pergunta. Em que lugar ela tem que ficar para ela ganhar a medalha de ouro? Então, ó, nós já vimos que os números servem para contar, para medir e para indicar ordem, né? Agora está dizendo também que os números são usados para codificar. Codificar é usar um código, tá? O código de descagem direta à distância chama-se DDD. Toda vez que a gente vai passar o telefone, uma empresa liga para a gente, produto, né? Quer saber qual é o telefone. Às vezes esse funcionário ele está lá em outra cidade, lá em outro estado, e aí ele quer saber qual é o número do seu telefone. Então, ele vai pedir para você passar o DDD, que é esse código de descagem direta, que cada estado tem um, né? O estado do Mato Grosso do Sul é 67, tá? O estado do Rio de Janeiro, e eu não lembro do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo é 11. O estado, cada estado tem o seu código, tá, pessoal? E aqui tá perguntando, tá dizendo que 67 é o código de qual estado? Quer saber? De qual estado? Eu acabei de dizer, né, que 67 é o código do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Então, aqui você vai escrever, ó, Mato Grosso do Sul. Se você achar que está muito grande, você pode colocar só a sigla, que é MS, com letra maiúscula, tá? MS. Esse é o símbolo a sigla de Mato Grosso do Sul. O código de endereçamento postal, o CEP, quer saber aqui o CEP da sua casa. Então, esse daqui é pessoal, cada um vai ter o seu. Só vou dizer uma coisa, todos aqui de Mato Grosso do Sul começam com 79, tá? Aí, os demais números aqui para trás, vocês vão ver com o papai e com a mamãe. Eles podem ver na conta de água, na conta de luz, na conta da internet, que sempre vai ter o CEP da sua casa, tá bom? Então, nossa aula de matemática hoje é até aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!